Histórias em quadrinhos é tema da entrevista desta semana. Convidamos André Rittes, jornalista e professor da Unisanta. Confira! O jeito japonês de fazer história em quadrinho. É um quadrinho excessivamente violento, na maioria das vezes. Aliás, a cultura de massa japonesa é muito violenta, mas eles não são violentos no dia a dia. É próprio da cultura de massa mesmo, é próprio do produto, não do japonês em si, né? E eles gostam muito de todo tipo de mangá. Ao mesmo tempo que você tem mangás que espirram sangue, violentos, tem coisa muito fofinha, com bichinhos fofinhos, aquelas coisinhas bem japonesas mesmo, aqueles monstrinhos orientais. E eles usam mangá para qualquer coisa, também tem essa. Eles usam mangá como manual. Quando você entra numa empresa, os caras te dão um mangá para você ver como funciona a empresa. Tem tudo lá em história em quadrinho, né? Sônia Luita, grande pesquisadora brasileira, fez o doutorado dela em mangá lá no Japão. Ela me contou várias passagens interessantes assim da experiência dela no Japão. Ela falou assim: você sabe que o cara é brasileiro quando ele está catando o mangá no lixo no Japão, porque o japonês não tem lugar em casa, não tem espaço físico para guardar. Os mangás são muito grossos. Então ele lê e joga no lixo, praticamente. Novos, né? Ela mesma falou: eu catei vários para fazer a minha pesquisa. Não só mangá, né? Celular, laptop, eles jogam tudo no lixo. Tanto os japoneses quanto os norte-americanos, eles dominam a distribuição. Para você fazer uma coisa aqui, você teria que ter uma distribuição também nesse nível. Maurício de Souza consegue. Ele era da Globo, agora da Panini, são duas grandes empresas que têm um esquema de distribuição monstro, distribuem isso para o Brasil inteiro. Se você for do Oiapoque ao Chuí, você vai encontrar gibizinhos da Turma da Mônica. Então, isto é um fator também que afeta, porque não se pode ler uma coisa que não está à mão. Nos Estados Unidos isso é ponto de honra, a distribuição é muito bem feita, setorizada, distribuição via mala direta, assinaturas e tal. Durante muitos e muitos anos não se trabalhou assinatura de revista em quadrinho no Brasil, que é um absurdo. Se você tem a assinatura da Veja, da Isto É, da Época, por que não pode ter a assinatura do gibi do Cebolinha, da Mônica? Né? A Turma da Mônica foi um dos primeiros gibis a ter assinatura. E muita gente assina. A Abril Cultural fez uma experiência na década de 80 com a assinatura de pacotes de revistas de super-herói. Mas era caótico. Você assinava o Wolverine e chegava o Tio Patinhas. E irritava muito quem colecionava, porque eles falavam assim: não, o senhor perdeu desse mês, mas nós vamos acrescentar mais um no final. Mas o colecionador falava assim: mas eu não quero mais um no final, eu quero deste mês. Porque todo mundo já leu, já soube o que aconteceu com o Batman e eu não soube. Hoje não, hoje você tem um esquema de assinatura muito bom, que funciona, tanto para os quadrinhos do Maurício quanto para os do super-herói. Todos feitos pela Panini, que hoje é a empresa que domina, na verdade, a distribuição de quadrinho no Brasil, né? Existe história em quadrinho antes do Will Eisner e história em quadrinho depois do Will Eisner. Todos os grandes desenhistas, todos os grandes roteiristas são quase unânimes em dizer que o trabalho do Eisner é realmente um trabalho revolucionário. Porque o Eisner sempre, desde o começo, investiu naquilo que ele mesmo chamava de graphic novel, né? Inclusive esse termo é dele, ele criou esse termo que hoje é um termo da indústria, né? Então você vê na capa de várias revistas escrito lá graphic novel, ou seja, não é uma história em quadrinhos simplesmente, é uma novela gráfica. Então é um tratamento gráfico, um tratamento de história em quadrinho para uma grande história. E o Will Eisner sempre fez isso, sempre apostou em grandes histórias, e o desenho dele não é um desenho rebuscado, não é um desenho cheio de detalhes, é um desenho objetivo, mas é um desenho que tem um movimento fantástico. Então ele consegue dar a dimensão de profundidade, de volume, ele consegue trabalhar vários tipos de perspectiva, né? Tem um quadrinho dele famoso onde ele coloca a perspectiva dentro de uma lata de lixo. Então aparece a borda da lata do lixo, aparece um pedaço de papel amassado na ponta e lá no fundo o Inspetor Doolan e o Spirit, que são dois personagens principais das séries dele, conversando. Quer dizer, isso é uma coisa que nunca ninguém tinha feito antes dele. Não dá pra gente falar em história em quadrinhos sem falar de Will Eisner, é quase impossível. É um prêmio norte-americano, participam praticamente todas as histórias
publicadas em solo norte-americano, o principal do mundo nessa categoria, pela sua longevidade, pela sua seriedade. Um escritor, um desenhista que ganha um Eisner tem o seu salário, o seu passe assim, triplicado, né? Aqui no Brasil nós temos o HQ Mix, que é muito importante, muito bem feito e que, se não está no mesmo nível do Eisner, é porque nós também não temos uma indústria que seja desse jeito. A gente vai sentir essas questões mais nos gibis, nas revistas em quadrinhos de linha, assim, né? Aquelas industriais. Eu acho que quando a gente começa a ver coisas nessas revistas é porque o quadrinho está procurando se modernizar. A Marvel e a DC Comics, que são duas grandes editoras, as maiores dos Estados Unidos, elas já trabalham temas como homossexualismo, como drogas. No mundo dos super-heróis, é engraçado, você vê até a criação de super-heróis gays, né? Como Estrela Polar da Tropa Alpha e tal, que é um personagem gay. Atender também uma parcela de público, mas também para mostrar que as coisas não são mais as mesmas, né? Que estão mudando. Mas a mudança ainda se dá mais em termos de mercado. Se for interessante que a gente tenha super-heróis negros, ou gays, ou índios, ou qualquer outro tipo de coisa, e se der lucro, a indústria vai mexer nisso. Mas eu acho que mudou bastante coisa, assim, mudou bastante coisa. Inclusive nas nossas próprias historinhas da Turma da Mônica, né? Por exemplo, o Chico Bento acabou levantando aí algumas bandeiras ecológicas. Era uma coisa que o personagem não tinha lá atrás, por exemplo, né? O Rolo e a Tina acabaram virando personagens porta-vozes da geração Teen. Eles vão mudando, eles vão se transformando, né? Embora os que façam mais sucesso sejam aqueles que não se transformam muito, como o Batman, por exemplo, que é um fenômeno absurdo de massa no mundo inteiro. É uma relação que eu diria que foi acalentada durante muito tempo, né? Mas que ela não conseguia dar bons frutos porque não tínhamos a tecnologia necessária. Então hoje temos. Então eu acho que isso é fundamental para esse boom, vamos dizer assim, né? de filmes principalmente com super-heróis. E a Marvel, como sempre, saiu na frente e já está tentando fazer no cinema a mesma coisa que ela faz nos quadrinhos, criar um universo próprio interligando os filmes. Então, assim, no primeiro filme do Homem de Ferro, tem uma cena no final adicional em que aparece o Nick Fury, que é um personagem feito pelo Samuel Jackson, porque o desenhista, quando criou o gibi, se baseou no Samuel Jackson. E o Samuel Jackson ligou para ele e falou assim, ó, quando fizer um filme eu quero fazer o personagem. Aí depois, no segundo filme do Homem de Ferro, há outra cena adicional, onde aparece o martelo do Thor. Quer dizer, já chamando para o filme do Thor que vai estrear o ano que vem, né? Então eles estão querendo fazer uma ligação. No filme do Hulk, no segundo filme do Hulk, aparece o Robert Downey Jr. fazendo o papel de Tony Stark, falando com o coronel lá. Então, assim, você tem uma ligação, né? Eles estão ligando, eles estão fazendo um universo só que vai desaguar num projeto lá que é o chamado Projeto Vingadores, que é o grande filme que vai reunir Thor, Hulk, Homem de Ferro e Capitão América. Só quem ficou de fora dessa ligação foi o filme do Quarteto Fantástico, porque me parece que eles acharam que era um filme meio que adolescente demais e tal. Mas já tem planos para eles fazerem um outro filme do Quarteto Fantástico, até porque o artista que faz o Tocha será o Capitão América. Então vão ter que achar um outro Tocha humana se quiser integrar tudo isso, né? Para ajudar a criança que está sendo alfabetizada, o gibi é uma arma muito legal, assim, muito bom. Por quê? Porque a criança ali ela começa a ter a atração primeiro pelo desenho. Quando ela ainda está começando a ler, a leitura para ela é uma coisa difícil, né? Então ela demora para juntar as letras, ela se cansa, ela não consegue ler mais de uma página, por exemplo, ou até meia página. Ela lê meia página e já se cansa. Principalmente as revistinhas mais simples, né? As revistinhas para criança mesmo, não revistas muito sofisticadas, mas é uma coisa bem bacana, assim, é bem legal. A gente tem que dar gibi para as crianças desde muito cedo, desde antes delas começarem a aprender a ler. Muita gente fala assim, mas eu não dou livro para o meu filho pequeno porque ele rasga. Mas ele vai rasgar mesmo. Você pode comprar um livrinho de R$1 e dar para ele. E se ele rasgar, você fala, não rasga. Ele vai aprendendo. Pior do que ele
rasgar é ele não ter contato. Porque se ele não tiver contato, ele nunca vai respeitar o livro, ou o gibi, a revista como mídia. Ele nunca vai achar que aquilo é importante. Ele não vai ser leitora, nunca, né? Existem tantas formas de você usar a história em quadrinho na educação, mas as professoras, elas usam quase sempre do mesmo jeito. Isso não é positivo, não é legal. Eu mesmo comprovei isso através de uma pesquisa que eu fiz para o mestrado, sobre o uso didático da história em quadrinho, e eu comprovei duas coisas que me surpreenderam. Se usa muito mais gibi na escola hoje. Então, a revista hoje está muito mais presente na escola. Mas se usa muito do mesmo gibi. Então, praticamente todas as professoras que eu pesquisei, todas usam Maurício de Souza. É claro que se você for pegar o fato de elas estarem quase todas na casa dos 20 anos, você vai ver que elas usam aquilo que elas aprenderam a gostar quando eram crianças, né? E menina é um ser estranho no mundo dos quadrinhos. Quadrinho, quer a gente queira ou não, é coisa de menino, não é coisa de menina. As meninas, elas quando vão para os quadrinhos, elas vão exatamente, no caso do Brasil, pelo Maurício de Souza, vão pela Turma da Mônica. Porque é uma revistinha que se encaixa em várias categorias. Então você tem pessoas idosas que adoram, você tem meninos que adoram, meninas que adoram. Você vê que talvez o que elas façam hoje em sala de aula seja apenas um reflexo daquilo que elas são, né? Então, por que elas não usam o Hulk? Porque elas não conhecem, elas nunca leram, né? E dá para usar o Hulk na escola? Dá. Dá para você dar uma aula de física com o Hulk, com o Homem-Aranha, dá para você trabalhar psicologia no ensino médio com o Batman, mas esse uso ainda é muito limitado. E fica muito limitada a questão do texto. Então você veja bem, você tem uma história em quadrinho que tem um desenho, que tem um balão, que tem uma onomatopeia, que tem vários níveis de discurso que podem ser trabalhados, e aí as professoras usam para falar do texto. Para falar do texto eu não preciso usar a história em quadrinho, eu posso usar só o texto. E amanhã tem mais Espaço Unisanta. Eu espero você!